Centro de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal do Espírito Santo e quero, nesse momento, dar as boas-vindas a todos os participantes do segundo Simpósio Internacional Online de Ciências do Esporte e do Exercício do Departamento de Desportos do nosso centro. Esse evento, que começou no ano de 2020, foi pioneiro por ser o primeiro evento acadêmico totalmente online no planeta. Tal como naquela época, temos mais uma vez um evento online, o qual permitirá reunir palestrantes de diferentes partes do planeta, assim como participantes de diferentes partes do planeta. Tenho a certeza que teremos um grande evento, não só baseado na qualidade dos palestrantes convidados, como também dos professores que estão envolvidos na organização e tenho certeza dos participantes que estão investindo na sua formação continuada. Sejam todos bem-vindos ao segundo Simpósio Internacional Online. Boa tarde a todos. Meu nome é André Soares Leopoldo, sou professor associado da UFES e chefe do Departamento de Esportes do Centro de Educação Física e Desportos. Gostaria nesse momento de desejar boas-vindas a todos os participantes inscritos no segundo Simpósio Online de Ciência do Exercício e do Esporte do Departamento de Esportes e aos palestrantes pela disponibilidade e difusão de conhecimento. Também gostaria de parabenizar toda a comissão organizadora do evento. Bom, o segundo Simpósio Internacional de Ciência do Exercício e do Esporte do Departamento de Esportes do CEF de UFES representa um elemento importante para a UFES no âmbito da educação física, constituindo-se um canal permanente de efetivo diálogo entre a universidade, a comunidade capixaba e a sociedade de forma geral. Isso possibilita a aproximação da produção acadêmico-científica das necessidades encontradas no cotidiano de práticas de intervenção profissional nos diferentes contextos da educação física. Sendo assim, a diversidade das temáticas que serão abordadas no simpósio torna esse evento único, permitindo intercâmbio virtual entre pesquisadores internacionais, professores, profissionais e estudantes de educação física e áreas afins, nas áreas de ciências do exercício e do esporte, do ponto de vista do rendimento e da saúde. Portanto, sejam todos bem-vindos a um evento repleto de novidades, informações e oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal. Olá, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito pelo professor Dr. Danilo Boccalini, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, para participar do segundo Simpósio Internacional Online de Ciências do Exercício e do Esporte. Eu queria manifestar, antes de mais nada, que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, podendo falar desse assunto que tanto me agrada, que vocês vão entender muito em breve o porquê disso, falar dessa temática, que é uma temática que está envolvida com a minha história acadêmico-científica já há muitos anos. Então, mais uma vez, obrigado, Dani, pelo convite. Vou acender minha luz aqui, que ela está ficando um pouquinho escura, daí acho que melhora o meu rosto aqui para vocês. Então, como eu disse, a questão do bicarbonato de sódio, ela está ligado à minha vida acadêmico-científica desde muito tempo, né? Então, eu vou trazer aqui até informação para que vocês vejam. Esse aqui foi o meu primeiro artigo científico, publicado em 1989. Acredito que talvez muitos de vocês não tivessem nascido nessa época. E a gente estava publicando artigo sobre bicarbonato. Isso prova a minha velhice e mostra como a questão da investigação do bicarbonato de sódio, ela é um tema clássico na literatura, já muito antigo, porém não deixa de ser sempre atual. Então, o volume de informações que nós temos é um volume bastante robusto, o que dá muita consistência para esse tema tão interessante quando nós falamos de atividade física, de performance, de saúde, e a gente vai entender muito bem o porquê. Nesse trabalho, então, que eu estou apresentando aqui na tela para vocês, a gente fez um teste chamado Wingate. O Wingate é o nome dado a esse teste porque ele foi desenvolvido no Instituto Wingate de Israel, e é um teste que avalia a potência feito em ciclo ergômetro. Na verdade,
Ele foi inicialmente feito com ciclo ergômetro de membros inferiores, hoje existe protocolo de Wingate para membros superiores também, enfim. É um protocolo de avaliação de potência. Nós fizemos, então, com uma água bicarbonatada a 1 e a 2%, e o que nós encontramos foi que, nas cargas intermediárias, nós conseguimos reduzir a concentração circulante de bicarbonato, e isso faz todo sentido, porque a gente vai explicar aqui se a questão do bicarbonato ele é fato ou ele é um boato. Muito bem. Quando nós pensamos na questão do tampão, está na moda, né? As pessoas estão aí consumindo grandes quantidades de água alcalina, porque promete ali milagres, né? Lembrando que o nosso corpo ele tem uma necessidade de trabalho fisiológico dentro de um range, que é um range mais próximo da neutralidade. Ele nem é tão alcalino e nem é tão ácido. Então, não sendo alcalino e não sendo tão ácido, ele fica nesse ponto da neutralidade. Eu trago essa imagem, que é de um lago que fica no Quênia, né, na Tanzânia, e ele mostra que nesse lago, onde o pH pode variar, dependendo da época do ano, de 9 a 10,5, o que seria um pH extremamente alcalino, o efeito que nós temos para a vida é um efeito muito ruim. Nós temos aqui essa imagem mostrando quão devastador foi para a saúde desse animal pousar na água desse lago. Então, ter um pH alcalino não significa mais saúde, menos saúde. Ter um pH alcalino não significa melhor ou pior, e ele pode até representar um risco à nossa vida, como a gente consegue ver por essa imagem aqui na tela. Muito bem, quando nós pensamos na questão da acidose, como a acidose ela está diretamente ligada com a nossa capacidade de realizar esforço, com a nossa saúde, com a nossa integridade. Eu peguei aqui essa imagem que eu criei para a gente poder discutir um pouquinho, aonde nessa imagem a gente observa um dado bem interessante, que é exatamente a questão da alteração do pH, como a gente vê aqui, sendo um dos responsáveis pela indução da fadiga. Por que essa alteração do pH, particularmente aqui uma acidose, ela está induzindo a fadiga? Porque na medida em que nós temos o acúmulo de íons H+, diretamente nós vamos inibir a atividade da enzima reguladora da via glicolítica, que é a PFK, e nós teremos, com isso, a inibição da via de fornecimento de energia primordial em atividades de alta intensidade e curta duração. Nessa situação, que acaba acontecendo pelo aumento da produção de ácido pirúvico e ácido lático, que dissociam nos seus sais lactato e piruvato, aumentando o acúmulo de íons H+, o que o nosso corpo tem? Muitos acreditariam essa falência do sistema ao lactato, porém isso não é verdade, porque essa via, ela na verdade está fazendo uma conversão de NAD, que se acumula quando nós produzimos piruvato a NADH, e essa via de conversão de piruvato a lactato recupera esse NAD, então nós conseguimos tolerar um esforço físico mais prolongado exatamente por conta dessa produção endógena que nós temos ali de lactato. Então, o lactato ele não é um inimigo nosso, ele é um forte aliado na manutenção do esforço de elevada intensidade. Com base nisso, então, o que a gente espera? Que o nosso organismo ele lance mão de mecanismos que tentem equilibrar esse sistema. Uma alternativa é o envio desse lactato para o espaço extracelular através de um conjunto de transportadores de monocarboxilatos, a família chamada dos MCTs. Esses MCTs que atuam
nessa transferência para fora da célula e nessa transferência também do piruvato para dentro da mitocôndria. Então, essa atuação é uma atuação em conjunto. O fato é que essa atividade dos MCTs tem uma necessidade importante de ATP. E quando nós temos uma atividade física intensa, nós não temos a disponibilidade de ATP para que haja o pagamento dessa transferência. Então, o que vai acontecer naturalmente é que nós teremos um acúmulo desses íons H+, aqui dentro da própria célula. Se nós transferíssemos isso para fora, esse meio ácido poderia ser tamponado pelo nosso fígado, pelo nosso coração e pelo restante da musculatura inativa. Então, nós teríamos como agir sobre esse mecanismo de acidose. Muito bem, quais são os tampões existentes no nosso organismo que podem atuar nesse sentido? Nós temos diversos tampões, que são tampões físico-químicos, como fosfatos, bicarbonatos, fosfarilcreatina e peptídeos, que se ligam à histidina. A gente vai falar mais adiante sobre eles. E a ideia é exatamente impedir essa alteração do pH que nós temos no interior celular. Para que este tampão ele ocorra de forma eficiente, particularmente no interior da célula do nosso organismo, é necessário que a gente identifique qual é o range de transição do pH, e aí é necessário verificar qual é o pKa ideal para isso. Se nós olharmos dentro desse range, o pKa mais interessante é aquele que tem uma vida mais longa, ou seja, que demora para escapar desse range, que seria um pKa próximo de 6,8, que daria uma flutuabilidade para o nosso pH dentro daquela faixa que eu disse no início, que é uma faixa mais alcalina, tendendo à neutralidade. Então, a gente conseguiria, nessa faixa, conseguir manter o funcionamento fisiológico do nosso organismo. Então, isso é o que vai fazer a diferença. A gente tem que escolher um tampão que tenha esse pH, o pKa aqui, pKa 6,8, porque ele vai ficar numa faixa de pH mais estável, mais funcional para o nosso organismo. Se a gente for olhar, então, com detalhes para isso, o que nós vamos ter? Que esse pKa, quando nós pensamos na fosfarilcreatina, está nessa faixa? Não muito, né? Alguns nucleotídeos estão, porém, com uma tendência a ficar um pouco mais para o pH ácido. O que nós teríamos seriam alguns fosfatos inorgânicos que teriam esse papel. Então, quem nós temos aqui que teria essa função muito clara? O fosfato inorgânico, mais ou menos, as proteínas, mais ou menos, a fosfarilcreatina, mais ou menos, sobraria aqui o bicarbonato, que agiria como um tampão fora da célula. E nós teremos a necessidade também de tampões intracelular. O que eu quero dizer com isso, então, é que o bicarbonato de sódio, ele não tem a sua permeabilidade à membrana celular, ou seja, ele não consegue atravessar a membrana. Logo, a ação dele será totalmente extracelular. Nós não teríamos como ele agir no espaço intracelular. Bom, mas então a gente só depende dele? Não. Nós temos tampões que são tampões intracelulares. Eu destaco aqui um que já é razoavelmente conhecido da nossa população, a literatura já também tem uma boa quantidade de evidência. Nosso laboratório foi um dos laboratórios responsáveis por conseguir a liberação desse suplemento recentemente pela Anvisa, que é, na verdade, a beta-alanina. Quem é a beta-alanina? A beta-alanina, ela é um aminoácido derivado que se liga à histidina por meio de uma enzima chamada carnosina sintase. Essa enzima ela está presente no interior da célula muscular, gerando carnosina. Carnosina essa que o nosso corpo também produz. Quem tem mais carnosina? Tem mais carnosina aqueles atletas
que experimentam a acidose? Corredores de 800 metros, lutadores e tudo mais. E quem tem menos carnosina? Os atletas experimentam pouca acidose. Os maratonistas, os triatletas e os atletas de endurance de uma forma geral. Então, o nosso corpo ele se adapta. Se eu pegar um indivíduo comum e comparo ele com ele mesmo fazendo maratona, ele vai ter mais carnosina do que ele mesmo fazendo maratona. Se ele decide fazer uma prova de 800 metros, ele mesmo terá mais carnosina do que ele sedentário. Então, nós temos que a concentração de carnosina ela é modulada pelo estímulo que nós damos ao nosso tecido muscular para que ele consiga fazer essa tolerância ao esforço. Como age, então, a carnosina? A carnosina ela foi isolada inicialmente em baleias, nas baleias jubarte. Então, o pessoal que está ali em Vitória, né, onde estamos sediados aqui o nosso evento, né, que já viu a baleia jubarte ali. Essa baleia ela permanece 16 minutos embaixo da água, e sendo um mamífero, ela depende de um processo respiratório. Foram investigar essa baleia e verificaram que ela tinha uma grande quantidade de carnosina. O que acontece, então, nessa baleia? Essa carnosina tem essa estrutura, essa cabeça, que é uma cabeça que tem um pKa exatamente no range que a gente acabou de comentar, o pKa 6,83, e tem uma grande afinidade com os íons H+. Como é que a gente consegue, então, aumentar essa reserva de carnosina? A elevação de carnosina ela é intimamente dependente da disponibilidade de beta-alanina. Ela pode ser sintetizada no fígado, porém de uma forma limitada, para conseguir atender a necessidade de beta-alanina, que se unirá à histidina por meio da carnosina sintase presente no nosso músculo. E aí você poderia me perguntar, mas Lecha, por que a gente já não suplementa com carnosina? Porque na nossa circulação nós temos uma grande concentração de carnosinase. Então, isso acaba limitando. Nós temos na nossa alimentação a carnosina e seus análogos, como a anserina, presente na alimentação, como em peixe, como na coxa do peru, como no peito do frango, a gente tem ali uma importante quantidade de carnosina. Muito bem. Como age a beta-alanina que nós podemos consumir na suplementação? Normalmente, quando você consome na suplementação, nós temos um pico nessa concentração que acontece muito rapidamente, no intervalo aí de 0 até 30 minutos após o consumo, se eleva a concentração de beta-alanina na circulação. Porém, quando nós consumimos acima de 10 miligramas por quilograma de peso, o que vai dar aí algo em torno de 3 a 4 gramas para o indivíduo que pese ali por volta de 70 quilos, nós vamos experimentar um fenômeno chamado de parestesia, que afeta a face, o pescoço, as mãos e algumas regiões do nosso corpo. Como é essa sensação da parestesia? Ela foi descrita, ela não tem nenhuma relação com o processo vascular. O efeito da parestesia é um efeito neurológico, é exatamente um gatilho que é disparado por neurônios presentes em receptores dorsais que conseguem manifestar essa resposta de um certo desconforto, como se fosse um pinicar, um formigar. Como é que atua, então, a beta-alanina? A beta-alanina ela vai gerar no nosso organismo, como nós já comentamos, a carnosina. Essa carnosina ela vai ter um incremento que é dose dependente e tempo dependente, e vai ter o aumento da concentração de carnosina num período médio aqui registrado de 10 semanas, como a gente consegue ver aqui nesse gráfico. Nós temos, então, um aumento da concentração de carnosina e, proporcionalmente, um aumento
do total de trabalho realizado, avaliado, nesse caso, pela ordenada aqui dos nossos gráficos, em quilojoule. Então, nós temos que o placebo não tem alteração de carnosina, nem tampouco de trabalho, enquanto que o grupo suplementado com beta-alanina teve ali esse resultado de uma forma bem importante. Quando nós pensamos na beta-alanina, hoje em dia existe um consumo fora do comum, né, de beta-alanina. Ela tem um dado que eu chamo a atenção, que é um efeito em atividades que durem de 60 a 240 segundos. Então, não adianta você consumir se você não faz uma atividade que dura nesse intervalo de tempo. Ah, mas eu tenho visto que o pessoal que faz o Tour de France consome. Sim, principalmente quando eles vão para a subida de montanha. E aí eles experimentam a acidose e a beta-alanina pode fazer esse efeito. Tá? Não teremos efeitos em atividades que não são tão prolongadas e não são tão intensas, e aqui diversos artigos registrando isso. Agora, o nosso assunto é um outro tampão, que é o tampão extracelular. Dentre os tampões extracelular, ganha destaque na literatura exatamente o tampão bicarbonato. Como age esse tampão bicarbonato? Esse tampão bicarbonato nós temos fisiologicamente, ele é produzido no nosso corpo através da captação de CO2 com água e nós produzimos ali o bicarbonato que vai agir como um tampão importante, sendo transformado em ácido carbônico e posteriormente em CO2 e água. Então a gente consegue tamponar uma quantidade importante quando nós temos esse bicarbonato próximo à região onde ocorre a produção ali das substâncias ácidas. Então, o nosso organismo ele tem essa capacidade de produção bem determinada. Agora, como é que vai acontecer quando eu faço, por exemplo, a suplementação? Então, eu trouxe aqui um resultado que eu considero bem interessante, aonde foi avaliado o pico de potência através de sprints. E aí, avaliando o grupo controle versus o grupo bicarbonato. O que foi interessante é que a partir do segundo sprint, nós tivemos a queda mais discreta do pico de potência no grupo bicarbonato, quando comparado ao grupo controle. Isso mostra que o bicarbonato ele consegue fazer esse papel tamponante e consegue, de uma forma muito interessante, fazer com que a gente consiga manter o esforço em intensidades repetidas. Um pesquisador que trabalhou muito e trabalha muito ainda é o Bishop, que faz grandes investigações relacionadas aos tampões, sendo o bicarbonato um que ele investiga em grande proporção. Nós também investigamos isso no nosso grupo e eu vou discutir aqui com vocês como isso acaba funcionando. Quando nós pensamos em todas as formas de apresentação dos tampões, quer seja bicarbonato, lactato, citrato, cloretos, o que nós temos? O que apresenta o melhor resultado dentre todos é exatamente o bicarbonato. Então, quando nós pensamos nesses tampões, o bicarbonato é aquele que é mais eficiente para o nosso organismo e ele consegue agir numa faixa interessante e ele consegue preservar um pH dentro de um padrão desejado para a prática da atividade física. Então, o bicarbonato ele é um tampão muito efetivo para este fim de preservação do pH no meio extracelular. Muito bem. Quais são os efeitos colaterais que nós temos com o bicarbonato? O bicarbonato ele tem efeitos colaterais que chegam primeiro, o desconforto gastrointestinal. Nós não podemos esquecer que o pH nessa região ele é igual a 2. Ou seja, se você coloca o bicarbonato diretamente
nessa região, qual é a consequência? Ele vai fazer um tamponamento importante e esse tamponamento vai trazer como consequência um desconforto gastrointestinal severo, muito severo. Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui é que o consumo do bicarbonato, ele deve ser feito encapsulado. Nos nossos estudos, nós fizemos com bicarbonato encapsulado e nós não tivemos nenhum efeito colateral em relação à parte gástrica. Então, nenhum participante reclamou desse desconforto gástrico e qualquer tipo de sintoma. Além disso, se esse sintoma ele for pronunciado, uma das consequências é o vômito, ou seja, você faz esse tamponamento, você altera esse equilíbrio intragástrico e a resposta a isso é exatamente a manobra de vômito. E você pode ter também como consequência a diarreia, como a gente consegue ver aqui, e eu falo que chamou bastante a atenção das pessoas, né? Se vocês olharem, todo mundo está olhando para o indivíduo aqui. Então, esse dado é um dado que a gente precisa muito cuidado. Então, a primeira recomendação, como o bicarbonato tem esses efeitos colaterais, é jamais experimentar o uso do bicarbonato em uma prova. Não pode ser a novidade da prova o bicarbonato. O bicarbonato deve ser testado em seu cliente, seu paciente, ou em você mesmo, quando você estiver treinando, para ver se isso funciona, se isso dá certo. Diferentemente da beta-alanina, ele não tem um efeito cumulativo, ou seja, você não precisa fazer esse consumo antes da prova, você precisa fazer sempre próximo à competição, né? E se a gente fizer a conta, aquela conta ali que a gente apresentou, vai dar algo em torno ali de 21 gramas de bicarbonato de sódio para um indivíduo de 70 quilos. É uma quantidade importante, não dá para consumir isso na forma de bicarbonato, e sim na forma encapsulada. Então, o consumo feito aqui para os indivíduos de 70 quilos foi aproximadamente 21 gramas. Muito bem. O que acontece se eu combino, então, o bicarbonato de sódio com a beta-alanina? Esse aqui é um trabalho nosso e nós verificamos que essa combinação dos dois, do bicarbonato de sódio com a beta-alanina, tem um efeito aditivo. Quando nós fizemos a avaliação do placebo, nós não tivemos mudança. Quando nós fizemos beta-alanina versus placebo, nós tivemos diferença. Nós tivemos também no pico de potência diferença. Nós tivemos no placebo versus a suplementação de bicarbonato de sódio, nós também tivemos diferença. Nós também tivemos diferença no pico de potência, e quando nós combinamos bicarbonato de sódio com a beta-alanina, nós tivemos uma diferença aditiva, ou seja, ambos possuem uma ação sinérgica, eles conseguem se comunicar e se combinar para que tenha esse efeito. Explicando como isso funciona. Na prática, o que acaba acontecendo é que quando você tem a ação do bicarbonato de sódio, essa ação é uma ação extracelular, aonde nós retiramos esses íons H+, que estavam povoando o espaço intracelular, e você então consegue fazer esse tamponamento fora da célula. Já a beta-alanina, ela tem uma ação importante, que é uma ação intracelular. E aí, se você combina os dois, você tem um efeito aditivo. Beta-alanina e bicarbonato de sódio conseguem adicionar mais resultado, conseguem melhorar o desempenho e conseguem, com isso, atuar de uma forma interessante como um tampão. Então, nessa tela, a gente consegue deixar claro que ambos têm efeitos distintos, cada um agindo em sítios distintos. Então, a beta-alanina agindo como precursor de carnosina intracelular e o bicarbonato agindo extracelular. Beta-alanina tendo como consequência a parestesia e o bicarbonato tendo um fator de risco muito importante. Por que esse fator de risco muito importante?
porque você tem o risco de desconforto gastrointestinal, vômito e diarreia, que se acontecer próximo à competição, será comprometido efetivamente o desempenho do seu atleta. E como uma mensagem para a gente levar para casa, né, um take-home message, da pergunta, fatos ou boatos, quais são os fatos? Bicarbonato eleva a tolerância ao esforço. O bicarbonato ele atua como um buffer extracelular. Bicarbonato e beta-alanina possuem ação sinérgica. Boato, a magnitude da mudança para o indivíduo comum é relevante. Não, não é relevante. Essa magnitude da mudança que nós temos, ela é relevante para um atleta, aquele indivíduo que está disputando ali uma medalha, que está disputando um pódio, isso vai ser muito pronunciado para ele. Para um indivíduo comum, vai ser sempre ele contra ele. Nós não temos no indivíduo comum uma magnitude de diferença que justifique a sua utilização, a sua aplicação. De qualquer forma, isso acaba sempre sendo uma forma de decisão do nutricionista, do treinador e do paciente, do cliente, quanto ao consumo e dos riscos e dos benefícios. Não esquecendo que o bicarbonato tem um risco muito sério de desconforto gastrointestinal, de diarreia e vômito, que acontecem com grande frequência quando ele não é consumido na forma encapsulada. Espero ter contribuído aí com a expectativa de vocês, respondido a pergunta, né, do fato ou boato, e depois a gente vai ter ali um tempinho também para conversar e poder esclarecer alguma coisa que não ficou muito evidente aqui na nossa apresentação. Mais uma vez eu queria agradecer a toda a organização do evento pelo convite, ao professor Danilo Boccalini pelo convite para estar aqui com vocês nesse segundo simpósio e manifestar a minha profunda admiração pelo Danilo, que é uma pessoa super dedicada e envolvida com a ciência, um colega de profissão muito grande, que eu tenho uma admiração muito grande, e um grande amigo que faz um trabalho que eu tenho ali também uma grande admiração. Então, muito obrigado, Dani, muito obrigado a todo mundo que organizou o simpósio, espero depois poder tirar as dúvidas de vocês. Olá, meu nome é Lucas Guimarães Ferreira. Atualmente eu trabalho no Center for Sport and Exercise and Life Sciences na Universidade de Coventry, na Inglaterra, e eu estou aqui hoje para apresentar e falar um pouquinho sobre a suplementação de cafeína, focando nos aspectos atuais e também no que a gente pode esperar para o futuro, ou seja, nas perspectivas futuras. Primeiro eu gostaria de iniciar dizendo o que você deve esperar e principalmente o que não deve esperar dessa apresentação. Você não deve esperar uma apresentação que vá abordar tudo relacionado à cafeína. A cafeína, como eu vou mostrar aqui, vem sendo estudada há várias décadas e ainda assim existem diversas lacunas sobre o estudo e a utilização da cafeína no esporte, principalmente. Então eu vou aqui selecionar alguns pontos importantes sobre isso para passar para vocês, dando foco em alguns trabalhos do nosso grupo de pesquisa. Mas, de novo, isso não é uma apresentação que tem como objetivo passar toda a informação relacionada à cafeína, que é muito e muito extensa e ficaria muito além de uma apresentação de cerca de 30 minutos. Eu quero focar aqui nessa apresentação hoje, falando primeiramente do passado relacionado à cafeína e sua utilização principalmente no esporte, mas também com um pouco de enviesado ali para a saúde. O presente, principalmente trazendo os nossos próprios estudos do nosso grupo de pesquisa, que já foram publicados e alguns que estão em andamento também. E, posteriormente, falar um pouquinho do futuro, de forma mais geral, e depois trazendo um ponto específico que eu acho que é bem interessante que o nosso grupo também está interessado em tentar entender melhor. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do passado, do presente e do futuro da suplementação de cafeína. Começando então pelo passado. A gente pode ver aqui, se a gente fizer uma busca na PubMed por cafeína e desempenho, a gente vê que já aparecem alguns estudos
com esses termos de busca lá na segunda metade do século XX, mas a gente pode ver aqui que a partir dos anos 90, principalmente, no final dos anos 90, começou a aumentar muito o número de estudos com suplementação de cafeína e desempenho. E a gente pode ver aqui, por exemplo, que no ano passado mais de 400 artigos aparecem no resultado dessa busca. É claro, é importante dizer que quando a gente faz essa busca na PubMed, nem todos os trabalhos realmente investigaram o efeito da cafeína no desempenho, né? Porque isso são palavras-chave que por diferentes razões podem aparecer lá na busca, mas de qualquer forma é interessante para mostrar para a gente como que vem crescendo exponencialmente o número de trabalhos de alguma maneira relacionado com cafeína e performance. Também é importante dizer que tem um parêntese aí, que claro que o número total de publicações ao longo do tempo também tem aumentado, mas ainda assim é interessante a gente ver esse gráfico. E da onde surgiu a cafeína? Lá no século XIX ainda, 2 químicos, um francês e um alemão, descobriram mais ou menos na mesma época um composto que foi obtido a partir do café e que esse composto é na verdade o que a gente conhece hoje como cafeína. E cafeína, ao pé da letra, significa algo retirado do café. Então é bem verdade, a gente acha cafeína em diversas bebidas, alguns alimentos, muitos medicamentos também contêm cafeína, mas a maior parte da população obtém cafeína na dieta na forma do café. E a utilização do café como uma bebida, ela não é de hoje, né? Isso vem de muito tempo. A gente tem, por exemplo, essa foto que eu acho muito interessante, mostrando já o aspecto mesmo social atribuído ao café. Então a gente vê aqui, lá em algum momento ali, entre o século XIX e XX, na Palestina, indivíduos se juntando para apreciar o café enquanto conversam, ou seja, é um evento social, né? Seria o que a gente chama das cafeterias de hoje em dia. E o grão torrado do café vem sendo utilizado para preparar essa bebida já há muitos e muitos séculos, como a gente vê por aqui, e acredita-se que nas Américas surgiu lá em torno dos anos 1700, ou seja, durante o século XVIII. E nos anos 1800, os farmacêuticos americanos começaram a adicionar algumas ervas e prepararam as bebidas que foram as precursoras dos refrigerantes de cola. Que hoje nós temos essas duas gigantes, que são a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Pepsi-Cola e Coca-Cola, na verdade, então, quando surgiram, era uma bebida focada, por exemplo, a Pepsi, para se você tinha algum problema intestinal, de má digestão, então essa era a indicação. A Coca-Cola para um tônico, para os nervos ou algo desse tipo. Só que com o tempo as empresas mudaram um pouco o seu foco de marketing, porque eles viram que os indivíduos, mesmo sem ter nenhum problema associado, como por exemplo o problema gastrointestinal ou de má digestão, eles gostavam de ingerir essas bebidas. Então começou essas empresas a mudarem o marketing e focaram para indivíduos saudáveis. E o que isso tem a ver com esporte? Porque lá no início, mesmo essas bebidas, também houve um marketing de que poderia ser interessante para atleta. A gente até pode entrar nessa discussão, porque além da cafeína presente ali, não em tão grande quantidade, mas presente, e carboidrato também, pode ser realmente interessante para o atleta. É claro que não é a melhor forma para suplementar um atleta, mas olha que interessante, lá em 1928, 1.000 engradados de Coca-Cola foram levados para as Olimpíadas em Amsterdã, na Holanda, pela Comissão Americana. Então eles estavam utilizando isso como um auxílio ergogênico, essas bebidas, né? Esses refrigerantes, lá há muitos anos atrás, muitas décadas atrás. E durante os primórdios do esporte, lá também no início dos anos 1900, no início do século XX, eram utilizadas muitas misturas de estimulantes à base de plantas. Naquela época, né, as resistências antidoping não eram desenvolvidas como são hoje, inclusive cocaína, que era extraída da folha da coca, e a heroína eram utilizados como estimulantes, mas também a cafeína, como por exemplo presente nessas bebidas. Então a cafeína não é de hoje que vem sendo utilizada como estimulante
para indivíduos saudáveis e com qualquer razão que seja, mas também por atletas. Só que foi a partir dos anos 70 que a gente começou a entender melhor a aplicação da cafeína no esporte, principalmente devido aos trabalhos do muito competente David Costill, da Universidade de Ball State, nos Estados Unidos. Então ele realizou os estudos com cafeína, no início ali utilizando cerca de 250 a 300 miligramas, e viu que essa suplementação tinha um efeito positivo no desempenho de endurance. É importante citar também, eu não trouxe aqui nessa apresentação, mas a gente já via alguns estudos testando o efeito da cafeína no desempenho, mesmo antes dos anos 70, lá nos anos 40. Entretanto, naquela época, esses estudos não tinham um cuidado científico, né, adequado. Então os estudos não eram tão bem controlados, muitas vezes não tinham grupo controle, definitivamente não tinham controle duplo cego, mas os estudos do professor David Costill utilizaram um rigor científico, e foi a partir desses estudos que se ampliou o entendimento da possível aplicação da suplementação de cafeína no esporte. Bom, sobre o presente, o que a gente sabe então hoje sobre a suplementação de cafeína e por que ela pode ser efetiva? Essa figura, ela na verdade faz parte de um artigo de revisão que eu escrevi com meus colegas aqui da Universidade de Coventry, professor Jason Tales e professor Neil Clark. Nesse momento esse artigo está em revisão na nossa edição especial, que ainda nesse momento está aberta no jornal Nutrients. Então o que a gente trouxe? Porque é até curioso contar essa história, porque a revista pediu pra gente uma revisão. E aí, em reunião, a gente pensou, nossa, mais uma revisão sobre cafeína? Já tem tantas. A gente não acha que seja necessário mais uma revisão sobre cafeína. Mas o jornal fez questão, então a gente pensou, bom, o que a gente pode trazer de interessante na forma de revisão? E o que a gente pensou foi trazer o que se sabe e abrir as portas para a gente tentar buscar as lacunas que ainda estão existentes, para a gente entender o que ainda precisa ser estudado e precisa ser melhor compreendido, tá? Então é isso que eu vou mostrar um pouquinho aqui hoje, nos próximos slides, ok? Mas basicamente, como eu falei, principalmente a partir dos anos 70, muitos estudos vêm sendo feitos, estudos bem feitos, bem controlados, vêm sendo feitos com a cafeína, mas ainda assim a gente pode identificar diversas lacunas que merecem atenção e que muito provavelmente estudos futuros vão estar saindo para tentar responder, ou preencher essas lacunas. Bom, primeiro falando da dose e da forma de cafeína. Esses estudos antigos vêm utilizando a forma mais usual, mais encontrada ali de cafeína, que é a cafeína anidra. É a forma mais barata de cafeína. A indústria de suplemento vem tentando empurrar diferentes formas de cafeína, com a ideia de que essas diferentes formas teriam uma maior absorção. Só que é importante dizer que a cafeína que é ingerida, ela já tem uma absorção intestinal ali, já vai parar na circulação sanguínea do indivíduo que o consome, com uma eficiência de quase 100%. E não é possível algo ser melhor do que 100%. Então, ok, você até pode pensar em utilizar cafeína em combinação com outras substâncias, por diversas razões, como eu vou citar nas perspectivas futuras, mas a forma de cafeína mais estudada e que os estudos têm mostrado que pode ser eficiente para diferentes tipos de atividade, pode ser eficiente, é a forma de cafeína anidra. Em que dose? Esses estudos vêm utilizando principalmente entre 3 e 6 miligramas de cafeína por quilo de peso. Então, se você tem um indivíduo de 100 quilos, só para facilitar o cálculo, esse indivíduo estaria ingerindo cerca de 300 a 600 miligramas de cafeína. No que diz respeito ao exercício de endurance, esse trabalho muito citado e bem tradicional, publicado em meados dos anos 90, comparou a ingestão de 3, 6 e 9 miligramas de cafeína por quilo de peso, em comparação à ingestão nula de cafeína. O que foi demonstrado é que quanto maior a concentração de cafeína que é ingerida, maior é os níveis plasmáticos de cafeína nos minutos que se seguem. A gente pode ver aqui.
em comparação com a não ingestão de cafeína, a ingestão de 3 gramas promoveu um aumento significativo, 6 gramas um aumento ainda maior, e 9 gramas um aumento ainda maior que o verificado em 6 gramas. Só que quando a gente vê aqui o resultado no desempenho, e aí uma questão é esse trabalho mostrando que a cafeína teve efeito positivo no desempenho de endurance, que consistiu num protocolo de corrida em esteira até a exaustão a uma intensidade de 85% do VO2 máximo, a gente vê que 3 gramas por quilo de peso já foi eficiente. Os indivíduos já conseguiram aumentar o tempo até a exaustão correndo na esteira nessa intensidade. Só que o efeito não foi diferente quando os indivíduos ingeriram 6 ou 9 miligramas por quilo de peso. Então, apesar de 6 ou mesmo 9 promoverem um aumento ainda maior da concentração plasmática de cafeína, o efeito no desempenho não foi melhor ainda. Ou seja, 3 gramas por quilo de peso já parece ser uma dose eficiente para exercício de endurance. Eu vou nos próximos slides abordar um pouquinho sobre treinamento de força e potência, ou melhor, os efeitos da cafeína sobre o desempenho de força e potência. E por alguns anos foi tido, inclusive no nosso próprio grupo de pesquisa, a gente em geral quando trabalha com força e potência, a gente costuma suplementar com 5 ou 6 miligramas por quilo de peso. Isso porque os primeiros estudos com força e potência utilizaram essa dose maior, viram resultado e isso acabou meio que se repetindo ali na ciência. Então era tido que 5 a 6 gramas poderia ser mais indicado para exercício de força e potência, enquanto que endurance o indivíduo poderia utilizar uma dose menor. Mas já adiantando, uma das lacunas que a gente precisa entender melhor é que hoje já tem estudo mostrando que mesmo para força e potência, talvez uma dose melhor já seja eficaz. E ainda mais, para exercício de endurance mesmo, ou talvez força e potência, mesmo uma dose menor que 3 miligramas tem alguns estudos mostrando que pode ser efetivo. Já o martelo já foi batido quanto a essa questão? Não. A gente precisa de mais estudos para corroborar isso. Mas é possível, por isso que a gente indica como uma perspectiva futura para melhor entendimento, que mesmo doses menores que 3 ou 6 miligramas podem ser efetivas. Então, no que diz respeito à força e potência, existem diversos trabalhos, muitas meta-análises, mas eu quero aqui chamar atenção para um estudo nosso que foi publicado alguns anos atrás, que a gente testou a ingestão de 5 miligramas de cafeína por quilo de peso em indivíduos não atletas, mas ativos e que praticavam treinamento de força em academia. E a gente viu que em 3 séries de supino a 80% de URM e 3 séries de leg press a 80% de URM, os indivíduos no total conseguiram realizar um maior número de repetições, utilizando uma mesma intensidade. Então, mostrando que talvez a cafeína de forma aguda foi ingerida aqui 45 minutos antes da atividade, porque é mais ou menos o tempo que ela precisa para alcançar o pico na circulação sanguínea. Foi demonstrado que melhorou o volume total de treinamento. Então, o número de repetições para uma determinada carga, sugerindo que a suplementação de de cafeína, pode sim ser efetiva para o treinamento de força. Esse outro estudo nosso mostrou, agora mais relacionado com potência, esse aqui de cima, com jogadores profissionais de futebol de campo, mostrando que a cafeína pode ter uma ação positiva no desempenho de salto vertical, que envolve potência de membros inferiores. Nesse estudo, não vem ao caso, eu não vou entrar em muito mérito, mas a gente combinou também a cafeína com um protocolo de potencialização pós-ativação, um protocolo envolvido com PPA, né, com a potencialização. Por questão de tempo eu não vou aprofundar nisso, mas o artigo é no Open Access, vocês podem lá acessar o artigo, mas de forma geral a gente viu que fazendo uma atividade condicionante antes do desempenho de salto, uma atividade condicionante relacionada com atividades pliométricas e de sprint com o trenó de carga, melhorou o desempenho de salto e essa melhora no desempenho foi ainda maior quando os indivíduos ingeriram cafeína. Então, a cafeína teria uma ação sinérgica com esse processo de potencialização. Bom, e aqui embaixo, dados ainda não publicados, né, artigo que se encontra em revisão, a gente utilizou jogadores de futebol americano durante um training camp que teve em Vitória, quando eu ainda estava em Vitória, no Espírito Santo. Claro, não existem atletas profissionais de futebol americano no Brasil, infelizmente ainda, mas a gente utilizou esses atletas amadores e a gente viu que a ingestão de cafeína também, 5 miligramas por quilo de peso,
é a mesma dose que foi utilizada nesse outro estudo também, 45 minutos antes de um protocolo, melhorou, em geral, nem todos os indivíduos responderam, mas de forma geral, melhorou a potência de membro inferior, melhorou a capacidade de salto nesses indivíduos. E falando ainda de força, a gente pode ver nesse gráfico de cima aqui, de uma revisão publicada há uns 4 anos atrás, que quando a gente olha outras revisões com meta-análise, a gente pode ver que, de forma geral, a cafeína parece melhorar o endurance muscular, como a gente mostrou naquele nosso trabalho que eu citei para vocês agora há pouco, por exemplo, o número de repetições com uma determinada carga, pode melhorar a contração voluntária máxima, a força isocinética, aqui no final, o desempenho de 1 RM, ou seja, a força máxima, e também, aqui é a força de contração voluntária, perdão. Aqui são 2 revisões com meta-análise que avaliaram o endurance muscular, mas ambas mostrando um possível efeito positivo da cafeína. Então a cafeína parece melhorar a força nas suas diferentes manifestações, tá? Força isocinética, força dinâmica, não está aqui, mas alguns estudos sugerem que talvez a força isométrica também seja melhorada com a suplementação de cafeína. E aqui embaixo é um trabalho que acabou de ser publicado na nossa edição especial na Nutrients, também no Open Access vocês podem encontrar, mostrando que a suplementação de cafeína melhorou o desempenho de arremesso. Então isso é interessante, que é uma atividade que envolve potência, muito específica ali de alguns esportes, mas que a grande maioria dos trabalhos ali aponta para uma ação positiva da cafeína, com exceção desse trabalho aqui de 2021, mas que de forma geral, e é isso que as meta-análises fazem, foi encontrado um efeito significativo da cafeína em relação ao placebo no desempenho de arremesso. Então, de forma geral, sim, a cafeína parece ser efetiva para não só atividades de endurance, quanto também de força e potência. No que se refere ao exercício intermitente, né, que envolve sprints repetidos com períodos diversos de recuperação entre esses sprints. A gente publicou um trabalho no ano passado, ou no ano retrasado, mostrando que em jogadores de futebol da categoria sub-20, a ingestão de cafeína não melhorou o desempenho de sprints repetidos, na verdade. A gente até... É um pouco polêmico utilizar esse termo, né? Mas a gente olha que parece que a cafeína em geral está mostrando que o tempo de cada sprint foi menor, mas entretanto essa diferença não foi significativa, tá? É possível que talvez com uma amostra maior a gente achasse alguma coisa? É possível, mas nesse estudo a gente não achou. Talvez seja um número amostral não tão grande, talvez seja características dos participantes, que nesse caso eram atletas bem jovens, também é possível, mas porque, por exemplo, essa meta-análise, então, utilizando diversos estudos, né, fizeram uma subanálise para sprint único e também para sprint repetido. Em ambos os casos a gente viu um efeito não tão grande, porém significativo da cafeína, tanto para sprint único quanto para sprint repetido. Ok? Então, talvez nem todos os atletas respondam, a gente ainda também precisa entender a questão da individualidade ali na resposta dos indivíduos, essa também é uma das lacunas para o futuro, mas de forma geral é possível que a cafeína exerça um pequeno, porém significativo efeito na capacidade de sprint e sprint repetido. E aí só chamando a atenção que não é sprint repetido, mas tem relação também com a maioria dos esportes, principalmente esportes coletivos, que é o efeito na mudança de direção ou em testes de agilidade. E essa meta-análise aqui mostrou que a cafeína também teve um efeito significativo, pequeno em magnitude, porém significativo, melhorando o desempenho de agilidade ou de mudança de direção, que é tão importante para esportes como futebol, basquete, todos os esportes coletivos, né, como um todo, e além disso, tênis e por aí vai. Então vamos fazer uma pausa falando de esporte para trazer essa pergunta aqui. Mas será que a utilização de cafeína poderia ser também interessante para indivíduos idosos e não atletas? Para responder essa questão, já há algum tempo atrás a gente fez um estudo, foi um estudo colaborativo entre a Universidade de Coventry e a UFES, quando eu ainda estava na UFES, que a gente utilizou 19 voluntários, 10 mulheres e 9 homens,
com idade entre 61 e 79 anos, sendo a média de idade 66. Eles ingeriram 3 mg de cafeína por quilo de peso 60 minutos antes de um protocolo que envolveu uma bateria de testes chamada testes funcionais. Então tinha, por exemplo, um teste de destreza manual, um teste como essa senhora está fazendo aqui no momento de rosca bíceps, para ver o maior número de repetições em 30 segundos, o teste de time up and go, né, do indivíduo se levantar e percorrer ali uma distância de 8 pés, o teste de sentar e levantar da cadeira, e o teste de caminhada de 6 minutos. A gente viu que a cafeína, com exceção do teste de levantar e sentar da cadeira, por alguma razão que a gente ainda não... É até difícil de identificar o porquê que nesse teste a gente não viu, mas em todos os outros testes dessa bateria, nós vimos um efeito positivo da ingestão de cafeína nesse desempenho funcional. Ok? Então, mostrando que talvez sim, a ingestão de cafeína poderia ser interessante para idosos. Qual a aplicação disso a longo prazo? É uma coisa a se considerar. Será que esses idosos teriam que ingerir cafeína todos os dias, antes das suas atividades diárias? A meia-vida da cafeína não é tão longa assim, né? Se você ingere só pela manhã, talvez no final do dia você já não esteja tendo esses efeitos. É possível que ocorra a habituação, eu já vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer forma, é interessante mostrando que idosos também podem responder à ingestão de cafeína. Cabe aos profissionais agora como eles podem utilizar esses dados. E só de forma interessante foi mostrado também que a prontidão mental, através de uma escala específica que a gente usa, foi melhorada também com a ingestão de cafeína. E quanto aos efeitos adversos, eu não vou aqui perder muito tempo com isso também, mas nesse livro, publicado há alguns anos atrás pela editora Academic Press, eu, junto com alguns colegas, a gente publicou esse capítulo, o capítulo 19, que fala sobre a cafeína e sua utilização no esporte. E aí eu trouxe aqui parte desse capítulo só para ilustrar os efeitos adversos. Alguns indivíduos, isso varia muito, tem indivíduo que é muito tolerante, ingere quantidades imensas de cafeína e não tem nenhum efeito adverso, e tem gente que é muito, muito sensível, que mesmo com doses pequenas podem ter alguns efeitos adversos. Então aqui já fica o primeiro sinal de atenção para a gente, né? Talvez a cafeína, talvez não. Isso é um fato. A cafeína não vai ser efetiva ou não deve ser indicada para todos os indivíduos. Não são todos os atletas que devem utilizar a cafeína, porque alguns, aqueles que são muito sensíveis, eles podem ter efeitos colaterais diversos, como por exemplo taquicardia, insônia, que pode prejudicar ali a recuperação, né, do exercício, por exemplo, falando de um atleta, tremores, dores abdominais, náusea, vômito e até diurese. De novo, eu diria que grande parte das pessoas e dos atletas não desenvolvem efeitos adversos muito graves. Então a cafeína costuma ser bem tolerada pela maioria dos indivíduos, mas não por todos. Então, a gente sugere aqui nesse texto, nesse capítulo, que se você, como um nutricionista, como um cientista de esporte, ou o que quer que seja, ou mesmo como um atleta, pensa em fazer utilização de cafeína, que comece com pequenas doses antes de umas sessões de treino, para ir identificando se sente bem, se tem algum efeito colateral, para ir aumentando a dose até a dose que você almeja, que pode ser ali 3 mg por quilo de peso, mais ou menos, não tem ali receita de bolo para isso. E outra coisa, que jamais faça uso de cafeína pela primeira vez antes de uma competição, porque se você não se dá bem com essa suplementação, você pode ter algum problema. E falando de efeito adverso, é importante dizer também que a abstinência de cafeína para aqueles que utilizam cafeína muito frequentemente também pode causar efeitos adversos. Então, se você consome cafeína todos os dias, por exemplo, com café ou na forma de suplemento, e você para essa utilização abruptamente, você pode ter reações adversas como sensação de fadiga, irritabilidade, náusea, entre outros, tá? E só uma reflexão aqui, quem realmente precisa suplementar com cafeína? Porque se a gente vê os estudos, em geral, a ingestão de cafeína melhora o desempenho, mas, por exemplo, em 3%, às vezes menos, o que pode ser estatisticamente significante. Para um atleta, 3% importa? E para um não atleta? Isso é algo que vocês devem considerar. E nesse sentido, eu trouxe esse estudo aqui antigo, mas eu gosto muito dele e eu vou explicar o porquê. Um estudo publicado em 2006 que vira um efeito da ingestão de cafeína sobre o desempenho num time trial de 1 km.
Então, eles tinham que ir no ciclo ergômetro percorrer 1 quilômetro o mais rápido possível. Então, quanto menor o tempo, melhor o desempenho, certo? A gente viu que em relação ao grupo placebo e controle, o controle não ingeriu nada, a condição, foram os mesmos indivíduos em 3 condições. Sem ingerir nada, ingerindo uma cápsula contendo placebo e uma cápsula contendo cafeína de forma duplo cega. Eles não sabiam o que estava contido em cada cápsula. Que o desempenho na condição cafeína foi melhor do que na condição placebo e controle. Quanto melhor? Em relação ao grupo placebo, teve uma melhoria de 2,3 segundos. Isso corresponde a 3,1%. Qual o impacto desse aumento no âmbito esportivo? Aí esses autores tiveram uma sacada muito interessante que foi ir nos resultados das Olimpíadas de Atenas, e existe uma prova de 1 quilômetro no velódromo ali de ciclismo, e eles viram que nas Olimpíadas de Atenas, que foram as Olimpíadas anteriores à data de publicação desse trabalho, a diferença entre a medalha de ouro e de prata nessa prova foi de 0,3 segundos. E a diferença entre o primeiro e o 10º lugar foi de 3,8. Ou seja, no esporte de alto rendimento, onde a gente tem esses ganhos marginais, onde qualquer percentual de melhora pode ser a diferença entre a vitória e a derrota, entre a medalha de ouro ou de prata, ou até mesmo entre ganhar uma medalha de ouro e não ganhar medalha alguma, 3% pode ser muito e muito significante. Mas cabe a nós, como pesquisadores, como profissionais de educação física, nutricionistas, profissionais da área de saúde em geral, ter muito claro na nossa cabeça que, para a maior parte da população, uma melhoria de desempenho de 3% é insignificante. Se eu que não sou atleta vou para a academia e pego 3% a mais de peso, dificilmente isso vai ter um efeito significativo a longo prazo. Tá? Então é uma coisa importante a se pensar. A utilização de café pode ser efetiva, ao invés de utilizar cafeína na forma de suplemento? Esse trabalho mostrou que sim. A mesma quantidade de cafeína, quer seja na forma de cafeína anidra, de suplemento, ou na forma de café, melhorou o desempenho aqui de time trial nesse estudo, tá? Em relação ao placebo e ao café descafeinado. Então sim, você poderia tomar diretamente café, como esse. Mas a questão é, tem um estudo de um grupo australiano que mostrou, eles compraram o mesmo tipo de café em diferentes cafeterias, em diferentes semanas, levaram para o laboratório e mediram a quantidade de cafeína. E foi verificado que a quantidade de cafeína variou muito entre uma amostra e outra. Ou seja, utilizando café na forma de bebida, não tem como você saber ao certo o quanto de cafeína você tem ali. Então, de forma prática, é muito mais fácil você utilizar a cafeína na forma de suplemento, porque o seu atleta vai saber exatamente o quanto de cafeína ele está ingerindo. Existem diversos mecanismos de ação, a gente já está passando um pouco do tempo, eu não vou focar muito, mas existe meio que essa dicotomia quando a gente fala de desempenho. Se a cafeína teria ação no sistema nervoso central, no músculo, só em um dos dois ou em ambos. E esse trabalho muito interessante, é um trabalho em animal, mas é muito interessante, mostrou o seguinte, que esse aqui é o grupo controle que recebeu solução salina direto lá dentro foi uma injeção intracérebro ventricular, então direto no sistema nervoso central, não aumentava a concentração de nada na circulação sanguínea, era uma ação direta no sistema nervoso central. Em relação à condição controle, quando os animais, receberam cafeína diretamente lá no sistema nervoso central, eles conseguiam melhorar muito o tempo de corrida até a exaustão na esteira. Quando esses animais eram tratados com um agonista da adenosina, porque a cafeína tem uma ação de antagonismo aos receptores de adenosina no cérebro, tá? Quando foi tratado com um agonista, o desempenho piorou. Então, quando utilizou tanto cafeína quanto o NECA, que é esse agonista, ou seja, um inibindo e o outro estimulando, o efeito foi igual ao controle. Então, esse é um estudo muito simples, mas muito elegante, mostrando que a cafeína, sem aumentar a concentração no sangue, então não estava chegando mais cafeína no músculo, e mesmo assim, só por uma ação direta no sistema nervoso central, os animais conseguiam melhorar o desempenho de corrida. Só que o meu grande amigo aqui da Universidade de Coventry, o professor Jason Tallis, no seu doutorado, ele mostrou também que em doses fisiológicas a cafeína pode sim ter uma ação direta na contratilidade do músculo esquelético. Tá? Então, o que a gente tem até aí? Que parece que a cafeína tem tanto ação central, talvez a maior parte das ações sejam centrais, mas que muito possivelmente, porque esse é um estudo com animal, mas muito possivelmente tem também ação direta no músculo esquelético relacionado com a melhoria do desempenho. E para a gente finalizar,
já passando um pouco aqui da hora, o que a gente pode esperar para o futuro? São muitas e muitas coisas, eu não vou aqui abordar todas elas. Eu convido vocês a lerem esse artigo de revisão, que em poucas semanas deve estar publicado no periódico Nutrients, então vocês podem procurar lá. Mas eu vou tratar aqui de alguns, eu vou só puxar alguns pontos que a gente pode ficar de olho aí pensando no futuro. Que é possível que doses menores do que 3 mg por quilo de peso já sejam eficientes, já tem alguns estudos mostrando isso, a gente precisa entender melhor. Entender melhor a questão do timing, por exemplo, se a gente tem alguns produtos slow release da cafeína, se isso poderia ser efetivo de alguma forma. A questão da habituação não é uma questão já bem estabelecida. Tem trabalhos mostrando que se você ingere café muito frequentemente ou cafeína direto na forma de suplemento, com o tempo você deixa de responder. Só que tem outros estudos mostrando que isso não parece ocorrer. Então a gente não sabe muito bem ainda se a habituação acontece ou não. Uma possibilidade é que tem uma influência genética aí, ou seja, alguns indivíduos têm habituação e outros não, tá? E isso está relacionado com a genética, e também alguns indivíduos respondem bem à suplementação de cafeína, enquanto outros não. Isso parece estar envolvido com os polimorfismos de alguns genes já conhecidos e possivelmente de alguns genes que a gente não conhece ainda. E agora, acho que para o futuro que a gente precisa entender bem nessa questão da genética é como esses genes interagem entre si, o efeito de múltiplos genes ali. Eu vou só escolher alguns aqui, por exemplo, o modo de administração, tá? Então a gente viu que café e cafeína podem ser igualmente eficazes, mas a gente pode estudar também na forma de goma de mascar, o bochecho de cafeína sem a própria ingestão, só a cafeína sendo absorvida ali na cavidade bucal. Então tem diferentes formas de cafeína que a gente também precisa entender melhor quais são as aplicações dela. O efeito da cafeína no sono e a interação com a performance, porque se a cafeína tem um efeito negativo no sono, isso pode influenciar a performance, é importante a gente entender melhor como que isso conversa entre si. O efeito na ingestão de cafeína junto com outros suplementos, como por exemplo carboidrato, alguns estudos ali investigaram com a creatina. Então, como que pode haver essa ação sinérgica ou antagônica, tá? Da cafeína com outras substâncias. O efeito crônico da ingestão de cafeína. Então, se você usa cafeína associada ao treinamento de forma crônica, quais seriam os efeitos disso? E eu quero chamar aqui um pouquinho de atenção, na verdade eu coloquei aqui de forma maior esses pontos, mas eu quero chamar a atenção para os efeitos da cafeína no dano muscular induzido pelo exercício. A gente acabou de publicar esse ano essa revisão sistemática, que foi fruto do trabalho de doutorado do Leonardo Caldas, lá no Centro de Educação Física e de Esportes da UFES, que a gente fez essa revisão de estudos que investigaram o efeito da cafeína sobre o dano muscular induzido pelo exercício em estudos com humanos apenas. E a gente, de forma geral, vocês podem acessar o artigo também, no Open Access. De forma geral, a cafeína parece ter um efeito positivo na menor percepção de dor. Não necessariamente nos processos celulares relacionados ao dano. Então a gente não sabe muito bem se a cafeína pode proteger ou talvez exacerbar, piorar o dano relacionado ao exercício. Mas é possível que ela melhore sim a sensação dolorosa e com isso tenha um efeito no desempenho. O artigo é bem extenso, a gente discute várias coisas, mas essa talvez seria um resumo disso tudo. E o Léo também está finalizando o artigo para a gente submeter, então esses são dados não publicados ainda. A gente testou se a utilização de cafeína ali realizado alguns dias seguidos após um protocolo de dano muscular em membros superiores, a maioria dos estudos utiliza membro inferior, a gente utilizou aqui membro superior, e de forma geral a gente viu que com dano muscular, depois de várias contrações excêntricas intensas, o indivíduo tinha um prejuízo na contração voluntária máxima nos dias que se seguem, uma menor amplitude do movimento, tá? Uma maior circunferência, um inchaço ali no braço, e a minha tela tá tampando aqui, eu nem me lembro o que a gente mediu aqui, mas enfim, a gente usou vários marcadores indiretos e a gente viu que o protocolo funcionou, prejudicou a função, induziu dor, aqui é a dor, tá? A escala de dor. Aumentou a sensação dolorosa, só que a cafeína nesse caso não teve efeito positivo nesses processos. Então, ainda tem estudos muito contraditórios. A gente não sabe ao certo se a cafeína tem ou não ação positiva no dano muscular induzido pelo exercício. É uma área que a gente está
pensando em investir mais para o futuro, e outros grupos também vão fazer isso, então eu chamei atenção para isso aqui, mostrando alguns dados nossos. E aí, só para finalizar, um estudo não é tão novo, já é de alguns anos atrás, mas muito interessante, que eu acho que é uma perspectiva muito legal para o futuro. Nesse trabalho, eles pegaram animais, então um modelo básico ali com camundongos idosos, tá? Já no processo de sarcopenia, e eles viram que esses animais, quando eram tratados com extrato de café, então não era só cafeína, era o café. E isso é também uma observação importante, porque no café não tem só cafeína, tem alguns ácidos clorogênicos, como o ácido cafeico, então é possível que outras substâncias do café estejam agindo ali, não necessariamente a cafeína, mas não deixa de ser bem interessante esse trabalho, porque mostrou o seguinte, que os animais sarcopênicos, quando eram tratados cronicamente com café, eles tinham atenuado esse processo de perda muscular, então em relação ao controle, eles tinham uma maior massa muscular, uma maior força de pressão manual, dá para você medir isso no camundongo, e de forma muito interessante, quando eles provocavam uma lesão no músculo, eles viram que a proliferação de células satélites, que são células tronco do músculo esquelético, células indiferenciadas, que num processo regenerativo após lesão, elas se multiplicam, se proliferam, se diferenciam em mioblastos e atuam ali nesse processo de regeneração muscular, essas células satélites tiveram uma maior proliferação nesses animais que receberam café. Então esse trabalho é muito interessante, mas a gente precisa de mais estudos em animais e principalmente estudos em humanos no futuro para entender como substâncias presentes no café, como a cafeína, poderiam ou não atenuar nos processos celulares e moleculares relacionados à regeneração muscular. Então, finalizando, mensagens para levar para casa dessa apresentação. Que doses entre 3 a 6 miligramas parecem efetivas para a maioria das atividades, porém doses menores talvez também sejam. A gente precisa entender melhor isso, é uma perspectiva futura, mas é bem possível. E que nem todos os indivíduos respondem positivamente a isso. Então é importante, sempre antes da utilização, você testar com o seu atleta, ver se ele é bem tolerante à cafeína, se não tem nenhum efeito colateral, antes de utilizar em competições importantes, por exemplo. Tá? Então essas são só algumas das questões que eu acho importante de finalizar, somado a tudo que foi falado aqui anteriormente. E é isso, muito obrigado se você assistiu aí essa apresentação. A gente deve estar junto aí durante a mesa redonda, eu ficarei feliz em responder perguntas e conversar um pouquinho com vocês. Se vocês tiverem interesse, estão aqui meus canais de contato no Instagram, no Twitter e também o meu e-mail. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. É um imenso prazer estar aqui hoje para discutir sobre o doping não intencional, com especial atenção às boas práticas de suplementação em atletas de elite. Esse é um tema que nos permite associar evidências científicas às experiências que eu tive a oportunidade de viver no esporte de elite. Começando pelo hiatismo, né? A gente conhece muito bem aqui o Lars Grael, passando pela Confederação Brasileira de Hóquei, na sequência no atletismo e mais recentemente, por meio de projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe, onde eu trabalho, com a Confederação Brasileira de Ginástica, eu venho sendo responsável pela nutrição, né, da Seleção Brasileira de GR. Isso começou ali no finalzinho do ciclo 2016, passando pelo ciclo todo, né, de Tóquio 2021, na verdade com previsão para 20, mas realização em 21, e agora com o objetivo de participar também até as Olimpíadas de 2024 a serem realizadas em Paris. Todos esses casos de atletas de elite me permitiram vivenciar também a experiência do teste antidoping, que é o tema de hoje, que vai abrilhantar a nossa discussão. Vejam que, uma vez que o nosso tema é a suplementação, é importante também, antes da gente aprofundar a discussão, lembrar que a suplementação é apenas uma parte, né, de um grande processo de acompanhamento nutricional que passa pela conscientização de todos os envolvidos, pela caracterização da modalidade, a determinação de um diagnóstico nutricional individualizado, e aí sim é possível que a gente defina objetivos e estabeleça condutas
pelas quais a gente poderia alcançar esses objetivos. E dentre essas condutas, a gente tem aqui algumas possibilidades de estratégias dietéticas, entre elas o alimento, a bebida e, se houver necessidade, também a suplementação. A gente encontra em alguns consensos, alguns posicionamentos, o relato de que a maior parte das necessidades nutricionais de um atleta poderia ser alcançada por simples ajustes de alimentos da sua rotina. Mas isso para alguns atletas pode ser um pouco mais difícil. Vejam que a primeira dificuldade se refere a atletas mais pesados, ou até mesmo aqueles que estão engajados, né, em programas de treinamento de alto volume e até mesmo de alta intensidade. Nessas situações aqui, a gente percebe um aumento das necessidades nutricionais. E com isso, a gente pode encontrar também algumas limitações na oferta de alimentos. Vejam que um atleta, por exemplo, que tem um treinamento muito longo ou muito intenso, ele pode enfrentar desconfortos gastrointestinais durante a sessão de treinamento ou até mesmo durante um evento competitivo. Nesses casos, em geral, os atletas evitam alimentos sólidos, próximos, né, ao exercício. Ainda há a possibilidade da supressão do apetite por conta do exercício. E também a gente não pode esquecer, né? Estamos falando de atletas de elite, por isso muitas vezes há uma árdua rotina de viagens para competições e isso, obviamente, limita a oferta de alimentos em alguns momentos de deslocamento. Então, por todas essas razões, muitas vezes é necessário utilizar também o suplemento em associação ao alimento. Vejam que caso isso não seja colocado em prática, a gente tem o risco de não oferecer tudo aquilo que o atleta necessita, aumentando o risco, por exemplo, de síndrome de overtraining, de deficiência de energia relativa no esporte, colocando, obviamente, o atleta em risco não só de performance, como também de saúde. Vejam que há também outro tipo de dificuldade, né? No momento em que um atleta busca por um efeito ergogênico mais específico, muitas vezes as doses, né, que se preconiza para determinados nutrientes ou até componentes de alimentos, a gente não consegue encontrar numa dieta tradicional. Dos 5 suplementos ergogênicos mais estudados recentemente, com maior evidência científica de efeito e segurança, 4 deles, né, então a gente pode observar aqui bicarbonato, cafeína, creatina e beta-alanina. Nesses casos, dificilmente a gente vai encontrar aquilo que se preconiza como ergogênico simplesmente através de alimentos. À exceção do nitrato, que muitas vezes vem sendo consumido por meio de beterraba, sucos de beterraba e assim por diante. Eu trouxe aqui apenas 2 exemplos, né? Ao lado esquerdo, a cafeína. Pensando numa dose aí para um homem de 80 quilos, nós precisaríamos oferecer cerca de 880 miligramas de cafeína para que se fosse alcançado o efeito ergogênico. E para isso eu teria que oferecer cerca de 1,2 litros de café minutos antes de uma prática esportiva, 30, 60 minutos antes, ou até mesmo, se for um evento de longa duração, a oferta durante o exercício. E haveria, claro, né, um grande desconforto gástrico ao se oferecer uma dose tão alta assim, né, de café para um atleta. Ao lado direito, aqui a gente pode observar um outro exemplo, né? Esse mesmo homem de 80 quilos, se a gente fosse adotar uma dose bem clássica de creatina, né, de 0,3 grama por quilo, nós precisaríamos de 20 e 24, né, gramas de creatina. Vejam que para alcançar esses 24, seria necessário que esse homem comesse 5 a 6 quilos de carne, o que também é bastante inviável. Então, diante dessas dificuldades, a própria Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva assume que, eventualmente, para que a gente garanta, né, que o atleta esteja bem nutrido, pode ser necessário, sim, associar alimentos a suplementos. Diante disso, entendendo que, eventualmente, em alguns cenários, o suplemento pode ser necessário, a gente também começa a pensar como é que eu vou estabelecer boas práticas
na prescrição do suplemento alimentar, muitas vezes chamado também de suplemento nutricional. Vejam que a primeira etapa, né, de estabelecimento de boas práticas é a prescrição baseada em evidências científicas. Vejam que essa evidência não basta estar relacionada à eficácia, mas também à segurança do suplemento, principalmente, claro, aqueles componentes que a gente encontra listados no rótulo. Vejam que para que essa prescrição seja baseada em evidências científicas, temos utilizado com muita frequência essa pirâmide aqui, né, que deixa clara a hierarquia das evidências que podem auxiliar na tomada de decisão. E essa decisão, no caso hoje, seria a prescrição ou o consumo de um suplemento. Nessa pirâmide, a gente percebe que as revisões sistemáticas e às vezes até acompanhadas de meta-análise têm sido destacadas, né, como importantes evidências na tomada de decisão. Mas nem sempre a gente terá, né, revisões ou meta-análises disponíveis para todos os cenários e às vezes até a própria meta-análise não é tão conclusiva quanto a gente gostaria. Nesse caso, claro, será necessário também avaliar outros estudos, outros tipos de estudos, inclusive ensaios clínicos randomizados, controlados. E hoje, a literatura, hoje a ciência nos ajuda também, nos ensina a ler e interpretar criticamente esse tipo de estudo. Hoje a gente tem condição de analisar uma população estudada, um tipo de teste de performance, o desenho do estudo, a qualidade do suplemento e também, né, os possíveis conflitos de interesse. Tudo isso é necessário para que a gente evite uma prescrição precipitada, não baseada em evidências científicas. E diante de tudo isso, claro, surgem alguns consensos, como, por exemplo, né, o consenso publicado pelo Comitê Olímpico Internacional, que tenta categorizar os suplementos de acordo com as suas finalidades, mas também de acordo com o grau de evidências científicas. Então, esse esforço, né, em esclarecer o que é um suplemento com forte evidência, né, tanto para eficácia quanto para segurança, tem trazido, né, uma prescrição muito mais consciente e talvez também um consumo mais consciente por parte dos atletas. Mas isso ainda não nos deixa muito tranquilos, né? Justamente porque a gente tem observado uma segunda preocupação a partir dos anos 2000. Nessa época foram registrados os primeiros casos de contaminação de suplementos com esteroides anabolizantes. Vejam, então, que agora a preocupação não é mais apenas direcionada à fisiologia, à biodisponibilidade do suplemento, como é que o meu atleta vai reagir àquela determinada dose, naquela modalidade. Além de tudo isso, agora a gente tem que se preocupar também com a qualidade do produto que está disponível no mercado, né? Vejam, portanto, que o doping ele pode ser causado por um produto que foi adulterado. E como é que a gente define doping, né? Na verdade, ele consiste na presença de substâncias proibidas ou até de derivados delas presentes em amostras que foram coletadas a partir de sangue ou urina de um atleta. Vejam também, né, que a presença do doping positivo, ela consiste numa violação grave das regras antidoping, portanto, considerado um crime antidesportivo. E como consequências, o atleta ele pode ter uma perda de títulos anteriormente conquistados, ele pode ser proibido, né, de futuras participações em competições, ele tem o comprometimento da sua reputação, que inclusive, né, pode respingar na sua remuneração, nos seus patrocínios e, por fim, não menos importante, o prejuízo de saúde. Vejam, portanto, que o Código Mundial Antidopagem, ele determina o princípio da responsabilidade estrita, ou seja, não é necessário que seja demonstrada a intenção, a culpa ou o uso consciente por parte do atleta para que se comprove a violação da regra antidopagem. Ou seja,
atletas são responsáveis, mesmo quando esse composto, né, proibido, esse composto de doping, entra no seu corpo sem o seu conhecimento, né? Justamente porque é dever desse atleta garantir que essas substâncias proibidas não entrem no seu organismo. É necessário que ele tenha vigilância constante. E isso muitas vezes não vem acontecendo. Mas qual é a magnitude do risco? Será que a gente tem muitos suplementos contaminados no mercado? Então vejam, né, essa revisão bastante recente reuniu estudos, né, de diferentes partes do mundo, mas com predominância de estudos europeus. Porém, os suplementos estudados, eles tinham origem em qualquer parte do mundo, claro, com predominância em países que são, né, os maiores produtores. Como resultado, foram incluídos, né, 50 estudos, de acordo com os critérios de elegibilidade, produzidos entre 96 e 2021. Nesse estudo, foram incluídos, portanto, mais de 3.000 suplementos. E aqui a gente vem com a primeira, né, grande surpresa negativa. 28% desses suplementos continham produtos proibidos, substâncias proibidas e que não estavam declaradas no rótulo. Por exemplo, o atleta vai comprar um suplemento de proteína ou de cafeína ou de, enfim, creatina, mas ele não sabe, não faz a menor ideia de que ali possa haver substâncias, né, que são proibidas e não estão declaradas no rótulo. Dentre esses contaminantes, a gente pode observar aqui que há um predomínio da sibutramina, né, na sequência testosterona, em seguida fluoxetina, e em menores escalas, né, a dimetilamina e a igenamina. São compostos que, em geral, né, ou diminuem a vontade de comer, ou seja, estimulando a saciedade, ou alteram o desempenho por meio de alteração de composição corporal, ou então são estimulantes, né, que também podem auxiliar no desempenho esportivo. Os autores, além de concluírem, né, que há uma taxa bastante alta de contaminação, também relatam que não importa em que lugar do mundo o consumidor esteja, sempre haverá risco de um uso, né, de um suplemento contaminado. Justamente porque esses produtos contaminados, eles tinham origem no mundo inteiro, não havia predominância de um ou de outro local. Bom, então a gente começa a entender, veja, mas que bom, né, que descobriram que esses produtos estão contaminados, e aí sim, né, tiraram esses produtos do mercado, né, então, produtos banidos, né, temos a solução do problema. Não é bem assim, né? A gente tem aqui um estudo mais recente que mostra, por exemplo, né, que de 27 produtos banidos pela FDA lá nos Estados Unidos, 67% ainda estavam disponíveis no mercado, mesmo depois da proibição, aumentando, portanto, o risco de doping e também de desfechos negativos em saúde. Vejam que, né, quando a gente fala em problemas de saúde, é claro que não é o nosso foco hoje, o nosso foco é o combate ao doping, mas a gente não pode deixar isso passar em branco, né? Esses contaminantes, na sua maioria, apresentam como consequências repercussões cardiovasculares, né? A gente pode perceber aqui, tanto em relação aos anabolizantes, quanto a sibutramina, a dimetilamina e até mesmo, né, a fluoxetina, uma vez que ela vem sendo associada a um aumento do risco do diabetes, que por sua vez pode, né, culminar em problemas cardiovasculares. Especificamente em relação aos esteroides anabolizantes, a gente tem também um risco de infertilidade, de ginecomastia, um risco também de danos hepáticos. E vejam, tanto os esteroides anabolizantes quanto a sibutramina podem também interagir com outras drogas, né? E no caso da fluoxetina, também problemas de natureza sexual. Portanto, aqui a gente para pensar, né? Sim, é claro, nosso foco hoje é discutir o atleta de elite que está, né, vulnerável a um teste antidoping. Mas, quando a gente olha para essa apresentação nesse momento,
a gente pode entender que qualquer indivíduo, seja ele atleta ou não, está disponível, está vulnerável a comprar um suplemento contaminado e, por sua vez, desenvolver qualquer um desses desfechos negativos. Portanto, o risco é de todos, né? Bom, e aí surge uma próxima pergunta. Será que atletas de elite consomem tantos suplementos assim, né? Vamos ver o tamanho do problema. Então, quando a gente investiga consumo de suplementos por atletas, a gente observa, sim, né, que o consumo é elevado. Em Jogos Olímpicos, por exemplo, né, foram encontradas taxas que vão aí de 75% a 78% dos atletas consumindo suplementos, né? Vejam também que uma meta-análise bem recente mostra, né, que praticamente 60% dos atletas costumam consumir suplementos, havendo inclusive, né, uma superioridade por parte dos atletas de elite. E agora a gente tem ainda, né, uma publicação deste ano mostrando que, dependendo da modalidade, a taxa de uso de suplementos por atletas pode chegar a 100%. E isso não há uma predominância apenas em adultos, não, né? A gente pode observar que atletas jovens também apresentam um grande consumo de suplementação, né? Vejam esse estudo canadense com atletas de 11 a 18 anos, em que 98% deles, né, mencionaram o consumo de suplementos de diferentes naturezas. E esse último estudo aqui, que avaliou atletas entre 9 e 12 anos de idade, mostra que praticamente metade deles já consome suplementos bem específicos, né, como, por exemplo, potenciais efeitos ergogênicos. Portanto, o consumo é bastante alto, mesmo em idades tão, né, precoces. E esse problema de doping não intencional, ele tende a piorar por fatores mercadológicos e também regulatórios. Vejam que esse é um mercado bastante promissor. Existe uma previsão para 2028 de que as pessoas gastem cerca de 300 bilhões, né, comprando suplementos. E com relação aos fatores regulatórios, também é importante destacar que a regulamentação para suplementos ela é bem diferente daquela mais rígida que a gente encontra para medicamentos. No Brasil, a regulamentação da suplementação é feita pela Anvisa por meio da RDC 243 e a gente percebe aqui alguns destaques, né? Por exemplo, nem todos os suplementos precisam ser aprovados para que sejam registrados na Anvisa. Somente aqueles que têm enzimas ou probióticos. Os demais suplementos seguem um rito muito mais simplificado. Basta o fabricante declarar que ele atende às regras, né, que estão na RDC e comunicar que ele está ali começando, né, a fabricar ou a importar um determinado produto. Então, vejam, né, dentre essas regras que o fabricante só tem que dizer que está seguindo, está aqui, né, a proibição do consumo, né, da inclusão de substâncias que são proibidas pela OADA. E isso, obviamente, não é muito diferente nos Estados Unidos, não. A FDA também tem regras bem flexíveis, o que, obviamente, também aumenta, né, a quantidade de produtos de má qualidade no mercado. E como é que ocorre, então, essa contaminação, né? Como é que se produz esse suplemento de má qualidade? Vejam que seja ele produzido em farmácia de manipulação ou seja ele produzido em indústria, ambos devem seguir regras bem específicas. Existe, obviamente, né, uma regra diferente para cada um, porém não há uma fiscalização muito eficiente em relação a essas regras. Muitas vezes a contaminação ela se dá por meio de uma higiene inadequada em superfícies de trabalho. Então, imagine, por exemplo, que numa determinada situação, né, tenha ocorrido a manipulação de um medicamento, né, que trazia talvez, né, um esteroide anabolizante, e aí mais tarde haverá nessa mesma bancada a manipulação de um suplemento. E que entre um processo e outro, a higiene não foi tão perfeita
e algum resíduo do medicamento, por exemplo, entrou em contato com a matéria-prima da suplementação. E aí surge, portanto, o suplemento contaminado. Essa má manipulação pode acontecer na indústria também. Vejam, então, que a gente está diante de um cruzamento muito perigoso, né? Imaginem, por exemplo, que de um grupo grande de atletas, pelo menos 60% deles esteja consumindo suplementos. E, eventualmente, se a gente tiver o azar, né, desse atleta comprar justamente aquele suplemento que estava contaminado, ele tem aqui, né, uma situação de risco para doping e problemas de saúde. Será que esses atletas que consomem suplementos conhecem essa situação? Sabem que quase 1/3 dos produtos estão contaminados, né? Então, hoje, a gente também tem estudos que investigam a conscientização de atletas. Vejam que quando fazemos perguntas bem gerais sobre suplementação, a nota, né, desses atletas é 3, né? Eles acertam apenas 30% das questões. Na sequência, a gente percebe aqui também, né, que estudos que focaram especificamente no doping concluem que os atletas não estão cientes sobre o perigo, né? Eles acreditam que se o produto está à venda é porque alguém fiscalizou e que ele deve ser seguro, inclusive em relação à sua pureza, né? Então, mais uma vez, a gente percebe um risco por falta de informação. No nosso grupo de estudo, recentemente foi feita uma coleta de dados, né, durante o Campeonato Pan-Americano de GR, e a gente percebeu que essas atletas que têm um volume imenso de treinamento, de quase 50 horas por semana, há sim, né, um alto consumo de suplemento, que já era de se esperar, e a gente percebe aqui algo bastante preocupante, né? Daquelas que consumiam, 42% não conheciam o risco de doping. E 80% daquelas que consumiam suplementos não adotavam medidas de prevenção de doping. Então, mais uma vez, a gente tem encontros perigosos aqui. Nós temos, por exemplo, né, por volta de, ou até mais de 60% dos atletas consumindo suplementos. Dentre esses suplementos, quase 1/3 deles estão contaminados. E aqui é a cereja do bolo. Os atletas não estão conscientes em relação a esse problema. Há uma falta de informação bastante significativa. E isso justifica, claro, né, as altas taxas de doping involuntário. De acordo com a agência antidoping, quase 9% dos casos são causados por suplementos adulterados. Bom, então se o problema existe e ele é grande, né, é fundamental que a gente busque possíveis soluções. Então vamos a elas. A primeira solução, ela parece bastante óbvia, né? Mudanças nos processos regulatórios. Ou seja, vamos buscar normas mais rígidas, porém, né, isso vai, obviamente, para um objetivo a médio ou longo prazo. Nós temos uma segunda, né, providência a ser tomada. Segundo a UADA e a ABCD, né, a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, o atleta deveria ser orientado a não utilizar nenhum suplemento, né? Inclusive, essas entidades não apoiam o uso de suplementos. Mas, né, no início da nossa apresentação, a gente já deixou muito claro que isso pode ser inviável em alguns cenários. E está muito distante, né, da prática atual, em que quase 100% de alguns atletas consomem suplementos. Uma terceira possível solução, claro, né, educação. Potencializar a consciência antidoping, informar os atletas e também aos demais envolvidos, né, sobre esse problema. E, por fim, né, adotar boas práticas que possam reduzir o risco quando o consumo for inevitável. Então, aqui a gente vai para as nossas boas práticas, começando, por exemplo, né, por um conselho bastante pertinente. Utilize apenas aquele suplemento que seja julgado como estritamente necessário. Inclusive, né, a gente tem aqui uma espécie de fluxograma que auxilia o atleta a tomar essas decisões, né?
Então, ele tem aqui uma série de perguntas que devem ser respondidas. Eu tenho maturidade, tenho experiência, tenho idade para iniciar ou eu poderia melhorar ainda em outros aspectos, né? Além disso, será que esse atleta sabe que a responsabilidade é exclusivamente dele? E aí, se ele responder que sim, ele vai continuando. Caso contrário, ele desiste de consumir a suplementação. E aí a próxima pergunta se refere ao nível de evidência, né? Esse suplemento é efetivo no meu cenário? Será que ele tem efeitos colaterais ou é seguro para o meu uso? O fabricante é confiável? E se as respostas seguirem, né, positivas, aí sim ele é orientado a experimentar e avaliar se os resultados são interessantes para que ele continue ou não. Mas vejam que aqui ele tem a oportunidade de desistir diversas vezes para que ele, de fato, né, incorra no uso exatamente do jeito que nós gostaríamos, um uso consciente. Uma segunda medida, né, que a gente utilize a informação para que ocorra a leitura de rótulos. Vejam aqui que existe uma lista publicada anualmente pela UADA, né, de quais são as substâncias proibidas. E o atleta ele precisa ter ciência de quais são essas substâncias proibidas e quando for comprar um suplemento, aprender a buscar essas informações no rótulo. Poxa, mas Renata, você já disse que o rótulo nem sempre está completo, nem sempre diz a verdade. Isso procede, mas minimamente eu tenho que aprender a ler aquela informação que está ali. Muitos atletas nem isso colocam em prática. Um terceiro passo seria, né, conforme a orientação científica, o atleta deveria analisar em laboratório todos os suplementos antes dele começar a ingerir. Isso é bastante inviável do ponto de vista financeiro, né? Aqui eles têm equipamentos caros, metodologias caras, e não basta avaliar o produto uma vez só, né? Ok, avaliei determinada marca, não houve contaminação. Mas quem garante que essa mesma marca, daqui a um mês ou dois meses, né, não vai cometer um erro na manipulação? Então, eu tenho que avaliar cada lote que eu for comprar, e isso aumenta ainda mais o custo. Bom, se o atleta não tem como custear isso, talvez uma empresa possa nos ajudar. Hoje existem aí pelo menos 3 empresas, né, bastante renomadas, que têm buscado avaliar os suplementos e quando estão puros eles ganham, né, um selinho de certificação. Mas isso ainda é muito inicial, né, em conversa inclusive com o professor Fernando Solera, que é uma sumidade no assunto, ele diz, Renata, não é só você não, eu também não encontro, né, esses produtos no mercado, eles são extremamente raros. Muito bem, então se eu não consigo pagar uma análise, se eu não acho um produto com selo de segurança, eu posso procurar um programa de proteção, né? Em países como Alemanha, Reino Unido, França e Austrália, os atletas têm essa possibilidade, né? Por exemplo, aqui na Alemanha, ele pode acessar esse endereço e colocar ali o suplemento que ele deseja comprar para saber se é um suplemento puro ou não. Mas no nosso país a gente ainda não tem um programa como esse. Bom, então diante dessas dificuldades de análise, a gente vai para medidas secundárias, né? Então, são 8 passos aqui que deveriam ser percorridos para a gente minimizar o risco. Vamos falar rapidamente sobre cada um desses passos. O primeiro passo é cuidado redobrado na escolha da marca, né? A gente vai investigar o histórico de cada marca antes de comprar um produto ali, né, comercializado. Vejam que o próprio código de ética do nutricionista permite, né, que a gente indique uma determinada marca, né, considerando que essa talvez seja a única opção de produto seguro. Uma segunda possibilidade, né, é a aquisição de uma duplicata de mesmo lote. Então, vejam, o atleta ele vai comprar esse produto aqui à esquerda e vai comprar um irmão gêmeo, né, para que ele possa guardar lacrado. No momento em que ele tiver que se defender, por exemplo, de um doping positivo, ele apresenta essa duplicata lacrada e, claro, né, isso tem que ficar armazenado para todo sempre, né? Esse segundo produto não vai ser utilizado.
Essa duplicata ela tem que vir acompanhada, né, de nota fiscal em nome do atleta, e essa nota deveria trazer não só o nome do produto, mas também o número de lote, o que não é muito comum. Então, na nossa prática aqui na CBG, a gente pede uma declaração à parte, com o nome do atleta, o nome do produto e o número de lote, né? A gente ainda tem uma ficha em que ficam armazenados os nomes dos atletas e todas as características dos suplementos que foram consumidos, com data, enfim. Mas por que tanta documentação? Porque não basta dizer, olha, foi o suplemento, eu preciso provar, né? Alguns atletas, por exemplo, ganham, né, suplementos como forma de parcerias, patrocínios. É um grande problema, né? Se você for adotar esse procedimento, peça para o seu patrocinador te dar uma nota, te dar uma declaração e te dar uma duplicata também. Caso contrário, não há como te defender, né? Uma orientação também da ABCD é que o produto seja adquirido em lojas físicas, de possível, né, grande porte. Por quê? Porque quando eu compro pela internet, eu não tenho como escolher um lote, não tenho como pedir um lote duplicado, e também porque, infelizmente, né, os bons pagam pelos ruins. Existem alguns produtores, né, que fraudam suplementos e, em geral, são vendidos pela internet. Então, estatisticamente, ela tem se mostrado um pouco mais perigosa. Existe também uma comparação entre a indústria e a farmácia de manipulação, né? Esse documento da ABCD traz um capítulo só sobre esse risco relacionado à farmácia de manipulação. Nesse documento, eles colocam, né, o perigo de, após misturar ali diversas matérias-primas, haja um maior risco de contaminação, mas não há na literatura algo que deixe muito claro que a farmácia de manipulação é mais perigosa do que a indústria, até porque a gente vê aqui produto lacrado, né, vendido na internet também com problemas. Então, nessa lacuna científica se baseia o nosso projeto de pesquisa que está em andamento justamente para comparar essas duas fontes. Estamos terminando aqui, né? O atleta ele precisa preencher adequadamente o formulário antidoping. No momento em que ele tem a sua urina ou seu sangue colhido, ele preenche um formulário. E às vezes ele está ali com vontade de ir embora mais rápido, enfim. Aí tem lá uma série de perguntas sobre suplementos e ele prefere dizer que não toma. E aí não adianta, né? Chegar para o juiz depois de um doping positivo e dizer, olha, foi o suplemento, né? E aí o juiz vai dizer, olha, você declarou que não toma suplementos. E por fim, armazenar a prescrição do nutricionista que indicou a suplementação. Claro que a culpa não vai ser do nutricionista, né? A regra é a mesma, a responsabilidade é sempre do atleta. No entanto, né, traz um grau de seriedade quando você apresenta todos esses documentos. Então, a gente termina aqui dizendo que esses 8 passos, eles são importantes a serem percorridos, diminuindo o risco, mas, claro, não vão garantir a absolvição do atleta, mas podem, eventualmente, amenizar a sanção, né, a punição desse atleta. Eu termino mostrando aqui, né, na CBG, a gente segue esses 8 passos, tivemos uma série de testes e todas as atletas foram aprovadas, né? E a gente finaliza dizendo que a suplementação ela não deve ser um ato impensado, mas sim um processo planejado, pautado em evidências científicas e medidas de redução de risco. Não deixe que o seu cuidado em nutrir o seu atleta acabe se tornando um pesadelo. Adote boas práticas. Agradeço à organização pelo convite, à equipe interdisciplinar que tem nos ajudado muito e a minha família que faz do esporte também a sua essência. Coloco-me à disposição para possíveis dúvidas. Um abraço.